Está começando o 4º ano do ensino fundamental. Vem aí, Ciências Humanas. Bom dia, crianças. Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Geografia. A professora espera que vocês estejam se cuidando, estudando bastante, certo? Portanto, vamos nos organizar. Lembrem-se que nós temos aquele momento onde nós fazemos a anotação, né, do ponto mais importante da nossa aula. Então, eu vou pedir que você pegue o seu caderno, se organize aí onde você está me acompanhando, pegue o seu lápis favorito, né, e vamos iniciar a nossa aula de Geografia. Hoje, o tema da nossa aula são os elementos do mapa. E, como toda aula a gente sempre conversa, nós temos que saber aonde nós queremos chegar, qual é o objetivo, que aprendizagem a respeito do mapa nós queremos para hoje. Portanto, o nosso objetivo da aula de hoje é identificar quais são os elementos que compõem os mapas. E nós vamos entrar nesse assunto bem rapidinho e bem agora com o jogo que a professora trouxe. Este jogo aqui, ele é um jogo de coordenadas. Como que vai funcionar? Nesta caixinha eu tenho a coluna, aliás, as letrinhas das colunas. E nesta outra caixinha aqui, a professora tem os números das linhas. Então, eu vou retirar uma coluna e uma linha e a nossa figura vai começar a surgir. E com isso nós vamos então vendo os elementos do mapa. O que nós precisamos conhecer para que a gente aprenda a interpretar o mapa, toda aquela informação que está ali disposto no mapa, certo? Vamos lá, nossa primeira coordenada é coluna C. Vamos ver a linha. Qual será a linha? Linha 1. Então, coluna C, linha 1, esse é o quadradinho que nós vamos descobrir. Olha só, um elemento muito importante aqui, que nos aparece, muito necessário no mapa, que é o título. No título do mapa sempre vai ter o conteúdo, aquilo que eu vou ser necessário para compreender. Olha só, a professora trouxe aqui no slide também. Título, então, trata-se de um resumo do conteúdo do mapa. Pode ser breve como a nossa figura? Pode. E pode ser um pouquinho mais longo como esse daqui, ó, aonde diz Brasil, ano de instalação dos municípios e local de resgate dos trabalhadores por município. Então, aqui está o título. Pode ser um pouquinho mais longo ou pode ser breve, mas ele traz então esse resumo do conteúdo do mapa, da informação que eu vou obter através do mapa. Vamos continuar o jogo então? Próxima coluna, coluna A, vamos ver a linha. Linha 3. Olha só, então a professora vai virar esta coordenada aqui. Olha só, o que nós encontramos aqui? Nós encontramos a legenda, outro elemento muito necessário aqui para compreendermos o mapa. Esta legenda, como se trata de um mapa político, ela traz a explicação de todas essas linhas e símbolos que nós estamos vendo só nesse pedacinho aqui. O que quer dizer a linha contínua azul, a linha tracejada, a indicação das ferrovias, certo? E aqui no outro slide que a professora trouxe sobre legenda, olha, nós vamos ver ali que se trata de uma legenda de cores. Por quê? Porque o assunto desse mapa, então, é o ano de instalação dos municípios e ele vai me trazer as informações de acordo com as cores. Conforme a cor, eu sei o ano de instalação do município, o número de trabalhadores e tudo que eles estão me trazendo. Portanto, símbolo e legenda é esse conjunto das convenções cartográficas que vai representar a informação do mapa,
certo? Vamos continuar no nosso jogo, então. Próxima coordenada, coluna C. Vamos ver a linha. Linha 3 também. Então, coluna C, linha 3, a professora vai virar esta coordenada aqui. Olha só. Aqui nós vamos ter 2 pontos muito importantes para nós compreendermos o mapa. Esta reguinha aqui que nós estamos vendo é a escala. O que isso está me indicando então? A proporção que o espaço geográfico foi representado em cada centímetro deste mapa. Aqui no caso, ele faz referência a 120 quilômetros, certo? No slide que a professora trouxe, nós temos aqui o exemplo de 130 quilômetros. Então, a escala é essa proporção entre o tamanho do espaço real e o espaço representado no papel. Portanto, lá, naquele mapa, 1 centímetro dele representa 130 quilômetros. Aqui, 1 centímetro representa 120. Continuando as nossas coordenadas, agora a professora vai retirar a linha A, mas antes vamos ver aqui porque tem mais uma coordenada. Exatamente, a professora estava quase esquecendo. Lembra que eu falei que aqui tinha 2 elementos muito importantes para nós compreendermos? Um deles era a reguinha, que se trata da escala. E o outro aqui é o indicador da direção. Aqui nós estamos vendo essa flechinha indicando o norte. Aqui no nosso slide também. Olha só, o indicador de direção está ali representado por uma flecha indicando a direção norte. Poderia ser uma rosa dos ventos? Poderia, mas aqui no caso agora eles estão apenas representando a direção norte. Então, com esse indicador de direção eu consigo me orientar qual é a região norte, sul, sudeste daquela região ou da informação que eu estou tendo, ok? Nossa próxima coluna coordenada então era a coluna A e vamos ver o número 1. Vamos ver aqui. Muito bem. Aqui nós temos então esse elemento também que compõe o mapa, que são essas linhas que vocês estão percebendo aqui, que são as linhas imaginárias. No caso aqui, essa indicação azul é a linha do Equador. Aqui no nosso slide, a professora também trouxe ele maior para vocês conseguirem visualizar melhor. As linhas imaginárias, então, são os paralelos e meridianos que estão representando e auxiliando a localização das pessoas aqui no nosso espaço geográfico. Vocês lembram lá da nossa aula passada de orientação espacial? Lembram-se do GPS, que ele utiliza latitude e longitude? Então, ele faz uso dessas linhas imaginárias para localizar, então, com muita precisão, qualquer ponto na nossa superfície. Aqui, nós temos as duas principais linhas imaginárias, que é o meridiano de Greenwich, que divide o nosso planeta em leste e oeste, e a linha do Equador, que está passando ali bem em cima do Brasil, lá na região norte, e que divide então em hemisfério sul e hemisfério norte o nosso planeta. Lembrem-se que são linhas imaginárias, então quando nós estamos aqui em Roraima, não vai ter uma linha do Equador para nós cruzarmos, ela é imaginária, né? Nós estamos apenas utilizando ela para localização. Então, continuando aqui, agora a nossa coordenada é a coluna B e a linha 2. Então, nós vamos ter aqui o meio do nosso mapa, agora podendo contemplar ele com todos os seus elementos, certo? Aqui os estados, as rodovias, as capitais e tudo que compõe, então, essa informação política aqui do Brasil. Próxima coordenada, coluna A, vamos ver a linha.
linha 2. Então, aqui a continuação do nosso mapa. Próxima coordenada, coluna B. Vamos colocar aqui no cantinho do B. E a linha 1. Muito bem. Então, estamos quase visualizando o nosso mapa na sua totalidade. Próxima coluna, coluna C, linha 2. Coluna C, linha 2. E, por último, então, a coluna B, linha 3. Então, olha só, o mapa político do nosso país. Aqui, então, vocês conseguem visualizar os limites internacionais, né? Os estados, até a hidrografia, capital, porque é, então, esse mapa nos trazendo a informação política. Outro elemento muito importante é a fonte do nosso mapa. A fonte é o órgão responsável pela elaboração do mapa. Aqui, ó, vocês estão vendo que esse mapa mundi foi tirado do IBGE. O IBGE é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Então, ele é responsável por esse estudo, por documentar, por pesquisar todas as informações referentes, então, a número de estados, população. Aqui no nosso mapa também, a fonte dele, do mapa político, foi extraído do IBGE. Está aqui, ó, bem pequenininho, escrito fonte IBGE. Então, isso sempre é bem importante vocês estarem percebendo para saber, então, a exatidão das informações daquele mapa, ok? Então, como a professora falou, nós fomos diretamente aos elementos do mapa, ou seja, tudo aquilo que a gente precisa para compreender como o mapa nos traz as informações, certo? Mas o que é o mapa, então? Bem, o mapa, como tudo na geografia, não começou a existir ontem, né? Tudo tem uma grande história e uma grande importância. Portanto, senta que lá vem história, né? O mapa é essa representação da realidade em uma superfície pequena e plana. Plana, professora? Sim, plana, né? Porque nós estamos nos referindo ao papel, uma representação gráfica, ou seja, um desenho no papel. E daí como é que eu consigo então demonstrar altitudes, montanhas? E exatamente, nós conseguimos fazer isso. Por isso que a legenda é tão importante. Vocês vão ver lá na frente que quando eu me refiro à altitude, eu posso usar uma cor mais escura. Aí quem está lendo o mapa vai interpretar que aquela região possui montanhas, possui então elevações de terra, ou não, ou vai entender que aquela região se trata de um vale, de uma planície, de uma porção de terra mais baixa. Portanto, essa representação pequena e plana, né? Porque ela possui então esse tamanho reduzido, senão nós não conseguiríamos representar todo o nosso país em um espaço tão pequeno, onde tudo é importante, os traços, as cores, as linhas, certo? Tudo isso vai me trazer então informação desse espaço geográfico. E vamos à história. Como a gente havia conversado, essa necessidade de localização ela existe há muito tempo atrás. Acredita-se que o mapa surgiu antes mesmo da escrita. E o mapa que se tem notícia de ser o mais antigo é esse chamado mapa de Gassur. Ele foi feito então num tablete de argila, ou seja, para vocês entenderem assim, é como se fosse um pedaço de tijolo aonde foi entalhado então as informações daquela região. Percebam que as montanhas então é assim representada por essas bolinhas, esses gominhos, e aqui ó, nós conseguimos visualizar ela também lá no nosso pedacinho de argila. Então esse mapa de Gassur, ele data de 2500 anos antes de Cristo, ou seja, é um mapa muito antigo lá da região da Mesopotâmia. Então representa os rios, os vales, as montanhas, né? Tudo isso, lembrando que a região da Mesopotâmia
é hoje conhecida como onde está o Iraque, né? Mas que naquela época então era conhecida por outro nome. Agora vamos ao mapa de Soleto. O mapa de Soleto, ele foi feito por Thierry Van Compornol. Ele não foi feito, ele foi descoberto, né? Me desculpem. Ele foi descoberto então, e acontece, esse mapa representa essa região de Soleto, que fica ali bem na botinha da Itália. Vocês sabem que a Itália, ela possui aquele formato de bota na sua extremidade, então essa região representada aqui é essa regiãozinha de Soleto, que ainda existe até hoje. Vocês podem perceber que o oceano, ele é representado pelo zigue-zague, e as cidades e os elementos são representados por pontos, como nos dias de hoje, que representam as capitais e cidades. A escrita é ainda na língua grega, então a gente não consegue compreender, mas é toda essa região aqui com o mar Mediterrâneo, onde ali agora é o Golfo de Taranto, ok? O próximo é o mapa de Bedolina, de 1500 anos antes de Cristo. Também é uma região lá no norte da Itália, que representa a aldeia de Bedolina. Então aqui vocês podem perceber que há desenhos representando os cultivos, as plantações, os rios, né? Toda aquela informação, toda a informação necessária para quem fosse lá para aquela região, né? Para caça, para pesca. Agora vamos ao mapa de Eratóstenes. O mapa de Eratóstenes é de 200 anos antes de Cristo. Olha lá, que antigo. E esse historiador, ele conseguiu introduzir já na sua representação cartográfica as linhas imaginárias que a professora está mostrando ali para vocês. Lembram das linhas imaginárias? O meridiano de Greenwich, linha do Equador? Portanto, elas já começaram a aparecer bem antes nas representações então. Nós temos aqui o mapa de Ptolomeu. O mapa de Ptolomeu é de 87 a.C., aonde ele então produz este mapa e também a sua grande obra chamada Geografia, né, com 8 volumes, aonde ele trata então de como que faz para projeção de mapas, construção, né, do próprio mapa em si. Portanto, ele faz então essa grande contribuição para a geografia. Agora, nós vamos ver o mapa DTO. O mapa DTO, ele é um mapa lá dos tempos medievais. Portanto, é a visão do mundo que se tinha lá naquela época. Esse mapa foi feito baseado na obra de Isidoro de Servilha, chamado Etimologia, né? É um nome em latim, portanto fica difícil essa pronúncia. E ele é um mapa que contém apenas 3 continentes, estão vendo? Ásia, Europa e África. Esses 3 continentes, então, representados nesse mapa, formam a letra T, e em volta, então, é o O, que foi, no caso, representando o oceano que circunda esses continentes. Portanto, sim, se trata de um mapa que se tinha da visão da época, né, daquela região. Não quer dizer que ele estava correto, mas era o conhecimento que se tinha naquele tempo. As cartas portulanas. As cartas portulanas, então, elas surgem lá em 1443 depois de Cristo, quando Portugal, então, está iniciando os seus está se fortalecendo enquanto um estado, né? E aí ele começa então a expandir a sua linha comercial, e aí eles começam então a explorar o oceano e todos então esses continentes em volta, esses países em volta, e começam a construir as cartas portulanas. É elas que vão dar origem depois às cartas náuticas utilizadas, né, pelos navegadores portugueses. Portanto, então, as cartas portulanas também possuem representação gráfica, linhas, traços, desenhos e tudo mais.
O Mapa Mundi de Andreas Valsperger. Esse mapa, ele data de 1448. Percebam que Jerusalém ainda está no centro do mapa. Por quê? Porque ainda se trata de mapas que visa, digamos que, auxiliar o comércio da época, né? Como o comércio ele era muito rico nessas regiões, com especiarias, tapeçarias e tudo mais, então os mapas trazem essas informações necessárias para aquela época. E, por último, não menos importante, nós temos a Carta Internacional de Milionésimo. Isso foi apresentado então por Albrecht Penck em 1909, quando ele vem então com esse projeto de mapeamento mundial, ou seja, ele traz então essa carta internacional, essa escala capaz então de padronizar todos os mapas que viriam depois. Porque quando eu estou fazendo um desenho, se nós pararmos aqui e eu disser, desenhe uma casa, desenhe um sol, eu vou fazer o meu, você vai fazer o seu, mas cada um vai ter um tamanho. O seu sol tem um tamanho, a sua casa tem um tamanho, o meu tem outro. Então essa variação ela deixa de existir nos mapas, porque agora eles vão obedecer a escala de 1 por 1 milhão, ou seja, 1 centímetro do mapa, 1 milhão de centímetros no espaço geográfico, ou 1 centímetro no mapa, 10 quilômetros no espaço geográfico. Portanto, nós agora então descobrimos toda a história do mapa. Mas e essa figura aqui que representa o Atlas? Por que ela foi associada aos mapas? Alguém consegue me dizer? Eu já contei essa história, mas vou lembrar para vocês. Atlas, ele era um titã da família dos titãs, né? Titãs são deuses gregos, certo? É uma lenda. Então, esse homem sábio e forte que está aí segurando o mundo, né? Ele não está aí por acaso. Na verdade, a família dele declarou guerra contra a família dos deuses gregos, né? Zeus e Júpiter e todos esses deuses característicos lá, né? Da história grega. E com isso eles perderam essa guerra e essa luta. E coube a cada titã, então, um castigo eterno. Para o Atlas, ficou, então, o castigo de segurar o mundo imóvel por toda a eternidade. Como a figura dele sempre aparecia nas coleções de mapas daquele tempo, acabou-se, então, associando que Atlas, né, o conjunto de mapas que nós temos hoje em dia, com a figura, então, desse titã grego Atlas. Certo? Bom, hora da leitura. Vamos lá? A nossa leitura, então, é um poema. Vamos me ajudar a ler, por favor? Bem alto. Quem me dera um mapa de tesouro, que me leve a um velho baú cheio de mapas de tesouro. Então, nós falamos de tantos mapas aqui. Será que só existem mapas do tesouro? Esse poema pertence a Paulo Leminski e é no livro que intitula-se Toda a Poesia. Me digam, vocês acham que só existe mapa do tesouro? Bom seria, né, se cada mapa então nos levasse a um belo tesouro. Mas é quase assim, cada mapa traz em si o seu tesouro. Portanto, quais são então os tipos de mapas que existem? Nós vamos começar pelo mapa político, que foi esse que nós começamos no nosso jogo de coordenadas. O mapa político, ele traz então informações, né, como nomes de capital, limites, vizinhos, toda essa informação então de organização de alguma área, de alguma região, de algum país. O mapa político, ele então vem com todas essas informações, lembrando do título, legenda, indicador de direção e tudo mais. O mapa econômico. O mapa econômico, então, ele vai me trazer informações relacionadas à economia de uma determinada região. Aqui nós estamos falando, claro, que do Brasil, que é o nosso país.
mas pode ser do nosso estado, pode ser de qualquer local que eu queira a informação, certo? Portanto, este mapa, como a professora já tinha indicado, a legenda dele é uma legenda que vai utilizar a cor. Quando eu vejo a cor amarela, eu vejo então, eu interpreto que aquela região é uma policultura, ou seja, eles cultivam vários itens. Quando eu vejo a cor rosa, é uma monocultura, ou seja, então é uma região que vai produzir apenas um determinado produto. Então essa legenda vai me dar essa informação, toda essa informação econômica, qual é o principal meio então econômico de um determinado espaço. Temos o outro tipo de mapa, que é o mapa demográfico. Demográfico, então, ele vai trazer em si informações sobre as populações. Lembram lá? Olha, que a professora também explicou sobre as cores. Aqui as cores também são utilizadas para determinar a quantidade. Cores mais escuras vão me dizer que são locais que têm mais aglomeração de pessoas. Cor mais clara vai me dizer que aquelas pessoas vivem mais espaçadas, tem uma certa distância entre as cidades, os bairros e tudo mais. Portanto, as cores aqui são essenciais para me trazer a informação a nível demográfico, ou seja, de agrupamento de pessoas. O mapa histórico. Esse mapa histórico aqui, ele está até com uma outra forma de disposição. A África, tão comum para nós, nesse localzinho aqui onde a gente acaba encontrando o Brasil, está então nessa parte, e aqui a América do Norte, Central e do Sul. Por quê? Porque esse mapa histórico ele está me trazendo a informação sobre a possível rota, que os primeiros seres humanos exerceram ou executaram aqui no nosso planeta. Então acredita-se que o homem tenha surgido na África, por tudo que já foi descoberto, por todos os estudos feitos, e então a partir da África é que ele foi caminhando, às vezes pelos continentes, às vezes até pelo próprio oceano, chegando então nos outros continentes do nosso planeta. Portanto, esse mapa ele traz então todo esse relato histórico do que aconteceu lá no surgimento do homem. Agora então o mapa físico. Lembrando que quando a professora explicou que o mapa é uma representação plana e reduzida do espaço geográfico, nós chegamos lá, nós ficamos inquietos e como que a gente representa altitudes então? Aqui é um bom exemplo disso. Também as cores vão trazer para mim a informação de onde esse local possui então uma formação rochosa mais alta e outras mais baixas. Com as cores mais escuras, eu sei então que eu estou falando de porções mais altas, uma altitude mais elevada. As cores mais claras estão me dando a informação de que aquele local não tem então uma formação rochosa, é um local de planície e tudo mais. Com isso então o mapa físico eu consigo perceber essas informações referentes ao aspecto físico do nosso relevo. E o mapa especial. O mapa especial ele é usado justamente em uma maneira única, num local próprio. Portanto, aqui, esse mapa é lá do Beto Carreiro. Eu não consigo usar ele se eu não estiver lá no Beto Carreiro, tentando me localizar lá onde fica determinado brinquedo, a saída, o banheiro. Então, eu só farei uso lá. Um outro exemplo é o mapa que você pode fazer para o seu amigo quando pudermos nos encontrar, para ir na sua casa, por exemplo. Ele só vai ser utilizado até o seu amigo chegar na sua casa. Para outro fim, ele não vai servir, ok? Então, nós chamamos esses mapas de mapas especiais, porque eles têm, então, esse uso único. Agora, nós chegamos ao nosso momento de anotar. Pegue, então, o seu caderno que está aí com você, o seu lápis de cor preferido, o seu lápis de escrever.
Com lápis de cor você pode apenas fazer o título. Lembrando que a nossa aula é de geografia, né? Então, só geografia pode ser colorido. E pulem uma linha para cada frase que a professora traz aqui para vocês, ok? Portanto, nós vamos anotar lá, geografia, o que aprendemos hoje. Bom, o que nós aprendemos hoje? Nós aprendemos sobre os elementos do mapa. Quais são os elementos do mapa? Lembram lá? O primeiro deles é o título, que se refere então ao assunto do mapa. Depois nós temos o símbolo e legenda. Lá no símbolo e legenda eu vou ter toda a informação do que consta lá no meu mapa, o que representa os traços, as cores, os traços coloridos ou não, tracejados ou contínuos, tudo isso eu vou ter então na legenda. A escala, que vai dizer para mim quanto do meu espaço geográfico está representado em 1 centímetro daquele mapa. Ele vai variar de acordo com a região, de acordo com a informação que eu tenho no mapa. O indicador de direção, que em outros mapas mais antigos vocês podem encontrar a rosa dos ventos, ou apenas aquela flechinha indicando a direção norte. E as linhas imaginárias, né, que nós vimos que elas já existiam muito tempo atrás e que vão lá dividir em hemisfério norte e sul pela linha do Equador e leste e oeste pelo meridiano de Greenwich. E por último, a fonte, que é da onde eu obtive todas as informações que eu coloquei lá no meu mapa. Então, qual era o nosso objetivo da aula de hoje? Identificar quais são os elementos que compõem os mapas. E chegamos a esse resultado com muito sucesso. Parabéns, continue participando, continue se cuidando e continue aprendendo muito, tá bom? Beijo, beijo, até a próxima aula. Vem aí, matemática. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de matemática com a professora Tayla. E aí, estão animados? Eu espero que sim. Então, vamos ver qual será o objetivo da nossa aula de hoje, crianças? Olhem aí na telinha de vocês. O objetivo da nossa aula será representar e localizar números na reta numérica usando escalas diversas. Muito bem! E para iniciar, a professora trouxe uma situação para vocês. Vamos ler com a professora? Vinícius vai à escola de carro todos os dias com a sua mãe. A distância de sua casa até a escola é de 1000 metros. Certo dia, o carro de sua mãe estragou no caminho. Observe o percurso e indique quantos metros eles percorreram. Então, para resolver esse probleminha, crianças, a professora trouxe uma reta para nós conseguir encontrar a resposta. Então, olhem aqui na bancada com a professora. Vejam aqui, crianças. Olhem aqui, a professora trouxe essa reta. Então, olhem aqui na bancada. Isso mesmo. Então, vejam, crianças, essa reta representa a distância da casa do Vinícius até a sua escola. Viram? Muito bem, crianças. Então, vejam. Eles falaram para nós aqui no probleminha que da casa do Vinícius até a sua escola tem 1000 metros. Então, observe o que a professora vai fazer. Aqui, a casa do Vinícius é o nosso ponto de origem. Então, é 0. E todo esse trajeto da casa dele até a escola tem 1000 metros. Vejam só, crianças. E ele vai de carro com a sua mãe todos os dias para a escola. Olhem lá. Ele vai e certo dia o carro de sua mãe estragou exatamente aqui, nesse ponto. Será que nós conseguimos descobrir quantos metros eles percorreram de carro até chegar aqui, até o carro estragar? Então, vamos observar aí com a professora, crianças.
Em quantos pontos foi dividida a nossa reta? Observem que os intervalos, eles são equidistantes. O que isso significa? Que eles possuem intervalos iguais, eles foram divididos em partes iguais, certo, crianças? E da casa dele até a sua escola tem 1000 metros, correto? Como é que vou saber qual é a distância que eles percorreram até aqui onde o carro estragou? Observem, crianças, vamos contar em quantos pontos a nossa reta foi dividida? Vejam só, aqui a professora não conta porque é o nosso ponto de origem. Então, ele foi dividido em 2 pontos. Muito bem, crianças. Se a nossa reta foi dividida em 2 pontos e os nossos intervalos são iguais, como é que eu vou descobrir o valor desse ponto aqui? Vocês sabem dizer para a professora? Muito bem, eu vou dividir a distância, que é 1000 metros, em 2 partes. E quanto é? Vocês sabem dizer aí para a professora quanto é 1000 divididos por 2? Sim, é 500. Muito bem, parabéns! Vocês são muito espertos. Então, esse ponto aqui, ele corresponde a 500 metros. Ótimo! Então, qual foi a distância que o Vinícius percorreu da sua casa até esse ponto, até o carro dele estragar? 500 metros, muito bem, muito fácil, não é mesmo? Olha só que legal! Então, vamos continuar olhando aí na telinha com a professora, que a professora tem mais uma situação para nós ver. Olhem aí na telinha, crianças. Vejam só, agora o Vinícius fez um desenho explicativo entre a casa dele e a escola. Nós já sabemos que a distância da casa do Vinícius até a sua escola é de 1000 metros. Muito bem! Ele percebeu que dividindo essa distância em partes iguais, ele poderia marcar a posição da casa do seu melhor amigo Guilherme, da padaria e da praça da igreja. Observem aí o desenho, crianças. Então vejam lá, ele desenhou a casa dele, a casa do Guilherme, daí deixou um ponto vago, desenhou a padaria, desenhou a praça e a sua escola. Então vamos ver ali com a professora. Em quantas partes iguais Vinícius dividiu a distância de sua casa até a sua escola, crianças? Vamos contar ali com a professora? Contem aí em casa, olhem aí na tela. Quantos pontos iguais ele dividiu a distância de sua casa até a escola? A casa do Guilherme, 1, o ponto vago, 2, a padaria, 3, a praça, 4 e a escola, 5. Então, em quantas partes ele dividiu? Em 5 partes iguais, isso mesmo. Qual é a medida que Vinícius utilizou para cada parte dividida? Será que temos condições de responder agora? Não! Então, vamos ver com a professora aqui. Então, vamos marcar os pontos de cada local nessa reta e vamos ver o que cada um desses números representa. Então, ó, podem vir aqui com a professora, crianças. Olhem só, a professora agora trouxe mais uma reta. Podem olhar aqui a reta com a professora, muito bem. A professora trouxe mais uma reta para vocês. E essa reta, o Vinícius desenhou representando o caminho de sua casa até a sua escola novamente, certo? E ele percebeu que do caminho da sua casa até a sua escola, ele passa pela casa do Guilherme, certo? Ele passa pela padaria, correto? E ele passa também pela
praça para chegar lá na sua escola. Olha só quantas coisas ele consegue observar no trajeto da sua casa até a sua escola. Ele sabe também, nós sabemos também, crianças, a distância entre a casa do Vinícius até a sua escola. Vocês lembram qual é a distância? 1000 metros, muito bem. Então vejam, aqui é o ponto de origem. Então a professora vai colocar o 0 ali, certo? E da sua casa até a sua escola nós temos 1000 metros. Ok, crianças. E agora, para nós descobrir qual é a distância da casa dele até esses outros pontos, o que nós devemos fazer? Vamos ver em quantos pontos, vocês já sabem. Vamos ver aqui novamente com a professora. Em quantos pontos a nossa reta foi dividida. Então, observem. 1, 2, 3, 4, 5 em 5 pontos iguais. Muito bem, crianças. E agora, o que nós devemos fazer para descobrir o valor de cada intervalo? Vocês sabem dizer para a professora? Muito bem, nós vamos ter que dividir a distância entre a casa do Vinícius até a escola pela quantidade de intervalos. Então, nós vamos dividir 1000 por 5. 1000 divididos por 5, crianças. Vocês sabem aí em casa quanto dá? Vejam, eu tenho 5 intervalos. Eu tenho 1000. Eu preciso dividir esses 1000 em 5 partes. Então, olhem só. Se eu contar 200, mais 200, mais 200, mais 200, mais 200, eu vou ter 1000. Ótimo! Então, vejam, eu descobri que a distância, o meu intervalo, aqui ele está de 200 em 200. Muito bem, então qual é a distância da casa do Vinícius até a casa do Guilherme? 200 metros. Muito bem, crianças. E qual é a distância da casa do Vinícius até esse ponto aqui? Vocês sabem dizer para a professora? Será que é 200 aqui? Não, isso mesmo, é 200 mais 200. Vocês sabem dizer para a professora quanto é 200 mais 200? 400, isso mesmo. Então, vejam, da casa do Vinícius até esse ponto, nós temos 400 metros. Ótimo! E agora, crianças, da casa do Vinícius até a padaria, quantos metros nós temos? Será que é 400? Será que é 200? Não, porque o nosso intervalo ele está aumentando de 200 em 200, então é 400 mais 200. Alguém aí em casa sabe dizer para a professora quanto é 400 mais 200? 600, muito bem, olhem só, crianças, muito bem. E agora, crianças, qual é a distância da casa do Vinícius até a praça? Vocês já perceberam o intervalo da nossa reta. Ela é equidistante porque ela tem intervalos iguais e ela está aumentando de 200 em 200. Então, qual será a distância da casa do Vinícius até a praça? Vocês sabem dizer para a professora? Isso mesmo! 800! Olha só, nós já conseguimos descobrir o valor de cada ponto. Muito bem, crianças! Olha só, então, o que cada ponto desse representa aqui na nossa reta? Perfeito, representa a distância da casa do Vinícius até esses lugares. Então, da casa do Vinícius até a casa do Guilherme tem 200 metros. Se
Se o Vinícius quiser sair da sua casa e chegar aqui na padaria, ele vai andar quantos metros? 600, muito bem. E se ele sair da sua casa e for até a praça, quantos metros ele vai andar? Isso, 800, muito bem. E da sua casa até a escola tem 1000 metros. Ótimo, crianças, vocês viram que legal? Muito bem. Então agora que nós já vimos novamente a reta numérica, vamos ver outra situação aqui com a professora. Observem aí na telinha, crianças. Olha só. O pai de Vinícius viaja todos os dias 150 quilômetros. Sabendo que ele faz uma viagem por dia, quantos quilômetros ele viajará ao final de uma semana? Então, continue olhando aí na telinha de vocês, crianças. Observem, o pai de Vinícius, ele viaja todos os dias, 150 quilômetros, certo? E ele quer saber quantos quilômetros o pai do Vinícius vai viajar ao final de uma semana. Vocês sabem dizer para a professora quantos dias eu tenho em uma semana? Sim, 7. Muito bem, isso mesmo. Então, venham aqui com a professora, que a professora trouxe outra reta. Nós vamos também resolver esse probleminha utilizando a reta numérica. Isso mesmo. Então, olhem aqui com a professora na bancada a nossa reta numérica. Olhem só, mas vamos ler ali novamente. O pai do Vinícius viaja todos os dias 150 quilômetros. Quantos quilômetros ele vai viajar ao final de uma semana? Olhem só, crianças. Então, agora, a professora trouxe essa reta numérica aqui, certo? Ela ainda não tem números, nós vamos completar juntos. Então, observe. O pai do Vinícius viaja 150 quilômetros todos os dias. Então, esse daqui é o ponto de origem do pai do Vinícius, certo? Vocês já falaram para a professora, quantos dias eu tenho em uma semana mesmo? 7 dias, ótimo. Então, observem, a professora vai colocar aqui esses números para representar os dias da semana. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dias na semana. O nosso intervalo aqui dos dias da semana está de quanto em quanto, crianças? De 1 em 1, muito bem, olhem só, porque esses números aqui estão representando os dias da semana, muito bem. Quantos quilômetros o pai do Vinícius viaja todos os dias? 150, muito bem. Então, no primeiro dia da semana, ele viajou 150 quilômetros, muito bem. Então, ele viaja 150 quilômetros nesse dia, viaja mais 150 quilômetros nesse dia, mais 150 quilômetros nesse dia, mais 150 aqui, mais 150 no quinto dia, mais 150 no sexto dia e mais 150 aqui no último dia da semana. Então, vamos ver se nós conseguimos descobrir quantos quilômetros ele viaja durante uma semana. Então, vejam aqui, crianças, a professora trouxe alguns números aqui. Olhem só. Quantos quilômetros será que ele vai viajar aqui? Se ele viajou 150 quilômetros aqui no primeiro dia, quantos quilômetros ele terá viajado aqui no segundo dia? Não sabemos ainda, certo? Então, aqui no terceiro dia, crianças, olha só, ele viajou 450 quilômetros, certo? Se aqui no terceiro dia ele viajou 450 quilômetros, quantos quilômetros ele viajou aqui no quarto dia? Vamos ver?
Se aqui no quarto dia, nós não sabemos, aqui no quinto dia, crianças, ele viajou 750 quilômetros. Se aqui ele viajou 750 quilômetros, quantos quilômetros ele viajou aqui no sexto dia, será? E, então, agora, e quantos quilômetros será ele viajou aqui no último dia? Vamos descobrir com a professora? Então, vejam, a professora agora trouxe algumas plaquinhas aqui para nós descobrir quantos quilômetros o pai de Vinícius viajou em cada dia. Será que nós conseguimos, observando essas plaquinhas aqui, nós conseguimos determinar a posição de cada uma delas aqui na nossa reta? Observem, crianças, aqui no primeiro dia, o pai do Vinícius andou 150 quilômetros. No terceiro dia, ele andou 450 quilômetros. Qual é a plaquinha que nós vamos colocar aqui? Qual é o número que está entre 150 e 450? Vocês sabem dizer para a professora? Olhem aqui as plaquinhas que nós temos. Muito bem! Olha só, o número que está entre 150 e 450 é o 300. Ótimo! Muito bem! E agora, crianças? Continuem observando aqui as plaquinhas. Qual é o número que está entre 450 e 750? Observem aqui, eu tenho o número 900, eu tenho o número 1050 e eu tenho o número 600. Qual é o número desses daqui que está entre o número 450 e 750? O quê? Eu escutei alguém falar 600? Parabéns! Isso mesmo! Ótimo, crianças! E agora, se eu sei que o pai do Vinícius viajou 7 dias, será que eu consigo determinar já quantos quilômetros ele viajou observando essas duas plaquinhas que estão aqui? Olha só, se ele viajou, se o caminho dele está aumentando, a quantidade de quilômetros está aumentando, então aqui só pode ser o maior número, não é mesmo? Então, qual é o maior número desses daqui? É o 900 ou o 1050? 1050, então vejam lá, ao final de 7 dias, o pai do Vinícius viajou 1050 quilômetros. E qual é o número que está entre o 750 e o 1050? 900, é claro! Olha só, já conseguimos completar, já conseguimos determinar a posição dos números aqui na nossa reta numérica. Mas será que nós conseguimos realmente observar? Será que está certa a posição deles aqui, crianças? Quantos quilômetros o pai do Vinícius viaja todos os dias? 150, muito bem. E então, o nosso intervalo aqui da nossa reta, ele vai aumentar de quanto em quanto? De 150 em 150. Ótimo, então vamos ver se o que nós acabamos de fazer aqui está correto, se os nossos intervalos de tempo estão corretos. Então vejam lá, a professora vai fazer aqui, olhem só. 150, que é quantos quilômetros o pai do Vinícius viajou aqui no primeiro dia, mais 150. Vamos ver aqui quantos quilômetros ele andou? Olhem só, 0 mais 0, 0. 5 mais 5, muito fácil, 10, não é mesmo? 0 fica aqui e 1 sobe. 1 mais 1 mais 1, 3. Perfeito. Então, olhem aqui, está correto, crianças. Olhem aqui. O nosso intervalo aqui está correto. 150 quilômetros ele andou no segundo dia. Então, do primeiro dia até o segundo dia, o pai do Vinícius andou 300 quilômetros. Agora, 300 quilômetros mais 150. Vamos ver quanto vai dar. Mais
150, para ver se realmente está correto o nosso intervalo de tempo, certo? Vejam aqui, 0 mais 0, 0, 0 mais 5, 5, e 3 mais 1, fácil, 4, isso mesmo, olha só. No terceiro dia, ele já tinha percorrido 450 quilômetros. Perfeito, crianças. Então, o nosso intervalo de tempo da nossa reta está correto. Olha só. Então, vamos ver aqui com a professora, crianças. Agora, olhem só. Aqui no terceiro dia, o pai do Vinícius viajou 450 quilômetros. Se ele andar mais 150, quantos quilômetros será que ele andou? Vamos ver? 0 mais 0, 0. 5 mais 5, 10. O 0 vem aqui e o 1 sobe. 4 mais 1, 5. 5 mais 1, 6. Olha só. Vamos ver aqui se realmente está 600 quilômetros? Olha só, no quarto dia ele andou 600 quilômetros. E agora, 600 mais 150. Será que a professora precisa fazer a conta? Não, nós podemos fazer de cabeça, não é mesmo? 600 mais 150. 750, isso mesmo. 750 mais 150? 900, muito bem. E 900 mais 150, nós teremos 1050. Então, vejam, a professora não precisou fazer todas as continhas, porque nós realmente conseguimos comprovar que o intervalo está igual em todos aqui. Que a nossa reta ela está aumentando de 150 em 150. Então, quantos quilômetros o pai do Vinícius percorreu ao final de 7 dias, crianças? Olhem lá. 1050 quilômetros. Olha só como é fácil resolver problemas utilizando a reta numérica, não é mesmo? Ótimo, crianças! E aí, compreenderam? Conseguiram observar bem a reta numérica? Vocês viram como é divertido e é muito fácil utilizar a reta numérica para resolver diferentes problemas? Que legal, crianças! Então, olhem aí na telinha de vocês o que nós aprendemos hoje. Nós representamos e localizamos pontos na reta numérica associando números a eles, certo? E nós também usamos a reta numérica como recurso na resolução de problemas e vimos que é muito fácil. Então, vamos relembrar o objetivo da nossa aula de hoje? O objetivo da nossa aula de hoje foi representar e localizar números na reta numérica usando escalas diversas. Nós representamos e localizamos números na reta numérica, crianças? Sim, isso mesmo! Então, o nosso objetivo foi atingido com sucesso. Então, olhem aí na telinha de vocês que a professora tem uma tarefinha de casa. Então, vejam aí. Durante o recreio, alguns alunos formaram duplas para brincar de carrinho de mão no pátio da escola. Venceria a brincadeira quem conseguisse chegar mais longe sem deixar o colega cair e sem parar para descansar. Para traçar o caminho no chão, foi traçada uma reta numerada, representando o trajeto em metros. Observem. Então, vejam ali, a professora colocou uma reta numerada, ela está do 0 ao 100, representada em metros. Então, essa reta está numerada do 0 a 100 metros. Então, vejam ali, observem o ponto marcado na reta. Tem um pontinho ali, vocês estão vendo? Ele corresponde quantos metros a Roberta e a Ana andaram, certo? Quantos metros elas andaram? Então, vejam, aquele pontinho ali representa os metros que a Roberta e a Ana andaram. Elas saíram lá do ponto de início, do 0, e andaram até aquele pontinho que está ali. Quantos metros elas andaram, crianças?
Daí vocês vão responder ali do lado. Aí vocês vão observar ali tudo que está pedindo. Vejam, Pedro e Paulo andaram 15 metros a menos que Roberta e Ana. Quantos metros eles andaram? Então, vocês vão observar o ponto ali que está ali, vão ver quantos metros vai dar 15 metros a menos ali na reta. Depois vocês vão observar ali o caminho que a Joyce e a Patrícia fizeram, que elas andaram 20 metros a mais que Roberta e Ana, e vão responder quantos metros elas andaram. E depois vão ver qual é a distância entre os pontos marcados nessa reta. Essa reta está muito fácil de ver quantos pontos tem entre eles. Olhem só, conseguiram compreender, crianças? Então, a nossa aula está chegando ao fim. Eu espero que vocês tenham aprendido bastante, tenham compreendido a reta numérica, certo? Logo, logo nós estaremos juntos novamente, crianças. Um beijo, se cuidem, até a próxima aula, crianças. Tchau, tchau. Vem aí, Ciências Humanas. Bom dia, crianças. Tudo bem? Preparados para a nossa aula de História? Espero que sim. Então, eu sou a professora Andresa e hoje nós vamos começar a nossa aula relembrando um pouquinho da nossa aula passada, né? O que nós aprendemos na aula passada? Vocês lembram? Então, nós aprendemos um pouquinho sobre as fontes históricas, a função do historiador, do paleontólogo, do arqueólogo, né? Também conhecemos o tempo na história, o tempo cronológico, natural e o tempo histórico, né? Que se dá através dos fatos históricos, né? Dos momentos históricos. E também voltamos um pouquinho lá para a pré-história, entendemos, né, como que se deu a evolução lá do sedentarismo, lá onde eles moravam, lá nas cavernas, até a formação das cidades. E agora eu quero levantar uma questão aí com vocês. Será que nesta época lá da pré-história, né, que nós aprendemos que fomos até a idade dos metais, né, aqui no Brasil, será que moravam, já que já tinha pessoas morando aqui no Brasil? Quem será que eram essas pessoas? Quem será que eram os primeiros povos aqui do Brasil? Quem que vocês acham que eram esses primeiros povos? Será que não conseguiram pensar ainda? Não descobriram? Vejam lá, quem que foi? Quem que é? Mas quando a professora colocar o tema e o objetivo, eu tenho certeza que vocês vão lembrar. Então, vamos primeiro com o tema lá. Vou deixar essa questão no ar para depois nós ir responder. Vamos lá? Então, vamos pegar o caderno, vamos escrever lá. Habitantes das terras onde hoje é o Brasil. Quem são esses habitantes? Estão pensando. Tenho certeza que vocês sabem. Vamos lá. E a nossa disciplina. Então, escrevam lá, bem rapidinho, disciplina de História, habitantes das terras onde hoje é o Brasil. Escreve bem rapidinho, lembrando que se não der tempo, depois acessa lá pelo YouTube a nossa aula e assiste de novo, mais pausadamente, para vocês poderem copiar. Deu tempinho? O que vocês acham? Deu? Então, beleza. Então, vamos agora conhecer o nosso objetivo. Quando eu falar objetivo, vocês vão... são eles. Então, vamos ver lá o objetivo. Reconhecer as principais contribuições indígenas. Então, quem foram esses primeiros povos? Os indígenas. Muito bem. Para a sociedade brasileira. Então, esse é o objetivo, não precisa copiar, né? E que é isso que nós temos que alcançar até o final da nossa aula. Vamos lá? Então, vamos começar para vocês analisando esta imagem aqui. Então, a professora, né? Vamos ver se vocês vão concordar, né? Que os indígenas são os primeiros habitantes aqui do nosso Brasil, né? Então, olhando essa imagem, a chegada dos portugueses no dia 22 de abril de 1500, no qual eles desembarcam lá na praia. Quando eles desembarcam, mesmo lá nas caravelas e nas naus, eles já conseguem ver, né, que existem pessoas na praia. E eles vão desembarcar. Vocês acham que os portugueses estão assim com cara de espanto? Oh, nossa, tem pessoas que vivem nessa região?
Não, eu não acho. Eu acho assim que eles estão achando até meio engraçado, assim, né, deles estarem nus, porque o indígena, como eles estão num lugar quente, né, ali eles estavam nus, né, mas não que todo indígena andasse nu, né, mas esses dessa determinada região aí, eles estavam nus, né, e eles também não atacaram. Se eles não sabiam, então você chega à conclusão que eles chegariam atacando. Você não conhecia, né, não sabia se era do bem, se era do mal, se eles iam ou não atacar, mas não, eles chegaram até bem tranquilo, né, porque quando a professora Andresa estudou, tinha assim uma época que dizia assim, ai, descobrimento do Brasil. Não é descobrimento, o Brasil não foi descoberto, pessoal. E tudo leva a ver por estudos que os portugueses sabiam dessa região. Então eles vieram para a nossa região aqui para tomar posse da terra, que eram de quem? Dos indígenas, né? Vamos ver se eram mesmo. E os indígenas, pessoal? Como que vocês acham que os indígenas estão? Eu acho assim, eles estão com aquela curiosidade, meio com medo, sabe? Eu quero ir lá ver o que está acontecendo, mas eu tenho medo do que são, né? Porque para o indígena eles podiam estar pensando o quê? Que eram deuses, que as roupas deles eram parte do corpo, porque eles não conheciam ainda a roupa, né? Eles não conheciam esses trajes ali, né? Eu sempre gosto de falar assim, quando eu trabalho essa imagem com os meus alunos, que seria como se de repente a gente olhasse para o céu e visse várias naves extraterrestres chegando aqui, né? Eu acho que nós iríamos se sentir como os indígenas, né? Sem saber, sem entender o que estava acontecendo, quem eram, o que eles estavam fazendo aqui nessa região. Então a professora falou que os portugueses, quando chegaram ali, né, provavelmente eles já sabiam da existência do indígena nessas terras. Então seria mais ou menos como nessa charge aqui. O português chegando, né? Eu sempre imagino eles batendo palma, tudo eles lá na caravela batendo palma, dizendo, ô de casa! Daí o indígena, assim, tem gente, não venham aqui porque tem gente, né? E a mesma coisa acontece na nossa casa, quando alguém bate lá e diz, ô de casa, a gente diz, tem gente, sinal que tem pessoas que moram ali, né? E se tinham pessoas que moravam ali, então vocês concordam com a professora que os primeiros habitantes do Brasil são os indígenas? O que vocês acham? Ou são os portugueses que chegaram aqui e tomaram posse? Eu espero que aí na casa de vocês esteja todo mundo concordando com a professora Andresa, com a cabecinha assim, dizendo, não, professora, são os indígenas, os primeiros habitantes do Brasil são os indígenas. Que na outra aula que nós vamos ter, nós vamos entender como que esses indígenas, como que esse pessoal chegou aqui no Brasil. Então, não percam essa aula da professora Andresa. Então, aqui nós temos várias etnias, vários povos indígenas, para vocês verem que os indígenas não são todos iguais, eles têm características, eles têm costumes diferentes, né? Então aqui nós temos várias etnias dos indígenas aqui no Brasil, certo, pessoal? E será que nós herdamos alguma coisa do indígena? Será? Então agora vocês vão escutar, vão ver aqui um videozinho onde eles contam para nós várias palavras que nós falamos e que são dos indígenas. Vamos assistir? Todo mundo tem um pouco de índio dentro de si, dentro de si. Todo mundo fala a língua de índio, Tupi-Guarani, Tupi-Guarani. E o velho cacique já dizia, tem coisas que a gente sabe e não sabe que sabia. O índio andou pelo Brasil, deu nome pra tudo que ele viu. Se o índio deu nome, tá dado. Se o índio falou, tá falado. Se o índio chacoalhou, tá chacoalhado. Chacoalho, chocalho, chacoalho, chocalho. Vamos chacoalhar, chacoalho, chocalho, chacoalho, chocalho, que o índio vai falar. Jabuticaba, caju, maracujá, pipoca, mandioca, abacaxi. É tudo tupi, tupi-guarani. Tamanduá, urubu, jaburu, jararaca, jiboia, tatu, é tudo tupi, tupi-guarani. Arara, tucano, araponga, piranha, perereca, sagui,
jabuti, jacaré, jacaré, jacaré. Quem sabe o que é? Aquele que olha de lado. É ou não é? Se o índio falou, tá falado. Se o índio chacoalhou, tá chacoalhado. Maranhão, Maceió, Macapá, Marajó, Paraná, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Jundiaí, Morumbi, Curitiba, Paraty, é tudo tupi. Butantã, Tremembé, Tatuapé, 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 Tatuapé. Quem sabe o que é? Caminho do tatu, todo mundo tem um pouco de índio dentro de si, dentro de si. Todo mundo fala a língua de índio, Tupi-Guarani, Tupi-Guarani. E aí, pessoal, gostaram? Viram quantas palavras que nós falamos e que tem origem indígena? Legal, né? E vocês viram que todo mundo tem um pouquinho de índio dentro de si, né? Então agora a professora quer que vocês peguem o caderninho e escrevam aí 2 ou 3 palavrinhas que apareceram no vídeo e que tem origem indígena. Como eu sou uma boa professora, eu trouxe algumas aqui para vocês, né? Para vocês, olha lá. Então nós temos ali pipoca, mandioca, jabuticaba, chocalho, abacaxi, jabuticaba, jacaré, Paraná, que é o nome do nosso estado, Curitiba, que é o nome da nossa capital, né? Então ali, escolham, ou se vocês lembrarem de outra da música que vocês gostaram, escrevam aí. 3 ou 2 palavrinhas, tá? Ótimo, para depois vocês lembrarem dessa aula aí quando vocês estiverem lá na sala comentando com a professora da sala, certo? Então, e na música ele diz assim que todo mundo tem um pouco de índio dentro de si. E será que nós herdamos mesmo alguns costumes dos indígenas? Então vamos ver lá. Uso de ervas medicinais. Quem aí nunca tomou um chazinho quando estava com uma dor de barriga, com uma gripe, né? Então, é um costume indígena que nós herdamos. Tomar banho, tenho certeza que todo mundo tem esse costume, né? Porque vou contar um segredo, os europeus, os portugueses não gostavam muito de tomar banho. Eles foram aprender com quem? Com o indígena, porque o indígena tem esse contato com o rio, né? E o indígena gostava muito de se banhar nos rios. Dormir em rede. É um costume indígena. Vocês dizem, mas eu durmo na cama. Nós aqui, né, pessoal do sul, que nós utilizamos mais a cama. Mas se nós for no norte, lá nos lugares mais quentes no Brasil, eles dormem em redes, né? E o índio não tinha cama, o índio dormia em redes. E quem nunca se balançou um pouquinho numa rede, tenho certeza que é gostoso, né? Que vocês gostam. Alguns alimentos como amendoim, abóbora, mandioca, cará, feijão. São o que? São alimentos de origem indígena, né? O milho, que eu espero que vocês já tenham provado. Se não provaram, vamos lá comer um feijãozinho que faz muito bem para a saúde, certo? E andar descalço. Quem nunca andou descalço? E como é gostoso quando está cansado. Chegar a tirar o sapato, né? Pisar descalço, parece que te energiza, né? Você pisar na terra, né? E faz bem também, às vezes, andar. Não sempre andar descalço, senão vai ter mãe que vai estar puxando a orelha da professora Andresa. Mas de vez em quando, assim, é gostosinho andar descalço. E algumas palavras, como no vídeo já mostraram para nós, né? Que é bastante palavras, né? Que nós herdamos ali do indígena. Aqui ele está mostrando peteca, catapora, capivara, né? São tudo palavras indígenas que nós falamos, né? Eu tinha certeza que vocês sabiam dessas palavras, mas não sabiam que eram indígenas. Tinham esses costumes, mas não sabiam que eram costumes indígenas. E como que será que é a estrutura numa aldeia indígena, né? Então, a aldeia indígena precisa de líderes, né? Precisa de um líder, senão o negócio não vai dar certo, né? E um dos líderes é o cacique. Olhem a boca do cacique, né? Legal, né? Então, é uma tradição da tribo deles, essa boca assim, desse jeito, essa argola na boca. E quem era o cacique, pessoal? O que vocês acham que o cacique é? Vocês estão falando, o cacique é aquele que manda em tudo. Sim, o cacique, ele manda, ele cuida da estrutura, da estrutura, da organização, da defesa, ele que fala perante a tribo, né? E eu sempre costumo dizer que o cacique é como se fosse um prefeito.
Só que o prefeito, quem elege o prefeito somos nós, né, a população. Na aldeia, não, na aldeia quem é eleito, o cacique, sempre é o homem mais sábio, mais velho, que ele acaba exercendo essa função de cacique na aldeia. E esse senhorzinho aqui com jarro, quem que vocês acham que é? Eu adoro essa imagem, acho ele muito simpático. Quem? O pajé, né, pessoal? O pajé. Então, quem seria o pajé? O que vocês acham que o pajé faz? O pajé é como se fosse um médico da aldeia. Ele que faz aqueles chás, usa as ervas medicinais. Então, ele é o curandeiro da aldeia, né? Ele que faz as curas, tanto do corpo quanto do espírito. Então, essa é a função do pajé. E onde será que o indígena vive? O indígena vive em ocas, eu tenho certeza a oca, né? Porque a que mais a gente mostra para vocês são as ocas, que são casas individuais, igual a nossa casa lá que mora muitas vezes uma família, né? Mora às vezes o vô, a avó, né? Pode morar junto. Na oca é a mesma coisa. E tem as malocas, que são casas assim que moram várias famílias juntas no mesmo lugar. Então, as malocas moram várias famílias juntas. A oca, uma família em cada oca. E numa aldeia pode ter várias malocas, né? Ou só de ocas, ou pode ter os dois tipos de moradia, malocas e ocas. E como será que é a divisão de trabalho na aldeia? Será que cada um faz o que quer, a hora que quer e como quer? Não, eles têm uma divisão. Os homens, o que eles fazem? Eles preparam a terra para o plantio, mas não plantam. Eles fazem também as armas, eles confeccionam suas armas, eles caçam, pescam e cuidam da defesa da aldeia. Já as mulheres, né, olha aqui, elas o que fazem? O artesanato, cuidam das crianças, dos afazeres lá da oca, né, delas, né, cozinham, tudo isso daí. E elas também plantam, pessoal. Por que a mulher que planta? Porque o indígena, por a mulher, né, ser fértil, ter as crianças, tudo que ela plantar vai nascer fértil, vai dar bons frutos. Então, por isso que é a mulher quem planta. E as crianças? Olha que alegria essas crianças aqui, né? Todas pintadas, todas. A criança, ela vive o quê? Mais, vamos dizer assim, ela tem mais liberdades, né? Então, e ela aprende com o mais velho. Então, ela sempre vai estar junto com os mais velhos, aprendendo, se for menino, a caçar, a pescar, se for menina, para fazer os artesanatos, a como cuidar, como cozinhar. Então, eles aprendem por esse contato com o mais velho, passado de geração para geração. E o idoso também na aldeia, ele tem uma função muito especial, muito importante, porque ele é considerado o mais sábio da aldeia. Então, ele que transmite os conhecimentos para os mais novos. E os deuses? Será que o indígena tem algum deus? Sim, o indígena tinha vários deuses. O universo para o indígena é Deus, né? São os deuses, né? Como assim, professora? Tudo que fenômeno da natureza para o indígena é um deus. O vento é um deus, a água, a lua. Então, tudo para eles, toda a natureza era considerado o quê? Um deus, né? São deuses. Então, nós temos aqui, a professora trouxe o Tupã, que é o deus do raio, a Jaci, que é a deusa da lua, e o Guaraci, que é o deus do sol. Só que aqui eles estão em formato, né, assim, como diria assim, de pessoas, né, mas não são, né, porque o indígena ele não fazia estátuas, monumentos assim, como se fossem pessoas, né, objetos, assim, vamos dizer assim. Eles não faziam, eles só era o vento que soprava, era porque o deus do vento lá deles que fazia isso. E agora eu quero convidar vocês para nós vermos os objetos que a professora tem lá na bancada. Vamos conhecer um pouquinho desse artesanato que a professora falou? Então aqui, olha, a professora trouxe o arco, né? Ficou faltando aqui a flecha, a zarabatana, a machadinha. Essa machadinha é muito legal porque ela é feita de pedra. Aqui é uma pedra, olha, bem rústico, né? Os cestos, né? Aqui essa parte que eles usam aqui muito para defesa, né? O indígena usa muito para defesa. Os cestos, o leque, que é feito para quê? De vime ou de palha.
ou colar de dente de algum animal, que eu acho muito bonito, porque e só os guerreiros da tribo que podem usar um colar de dente de animal. Se não for guerreiro, não pode. Aqui o leque a professora já falou. E aqui nós temos alguns instrumentos musicais. O caxixe, ó, eles dançam assim, né? O boró, que seria o nosso mensageiro de boas notícias, né? Que geralmente a gente coloca na porta da casa para o vento fazer o barulho. Alguns apitos, flautas, as maracas, né? O cabulete, né? Depende como quem chama. Esse daqui também é legal, ó. E a professora não tá sabendo tocar muito bem. As maracas, né? Que a professora já mostrou. E também eu trouxe aqui alguns alimentos, como a professora já falou, que é de origem indígena, né? A abóbora, a mandioca. E aqui a professora trouxe a farinha de milho, né? Porque o milho, a farinha é indígena. E, claro, o nosso feijãozinho de cada dia, né? Então, são alguns objetos indígenas que a professora trouxe. O que a professora quer que vocês façam agora? Quero que vocês peguem o caderno de vocês, escolham um desses objetos aqui que a professora trouxe aqui na bancada e vocês vão o quê? Vão desenhar o objeto, vão escrever o nome dele e qual é a utilidade, se ele é um instrumento musical, se ele é feito como um artesanato, né, que as mulheres usavam. Aqui tem o cestinho, né? Tenho certeza que as meninas vão gostar, tipo uma bolsinha, ó, bonitinha, né? Ou se é uma arma, né, o machadinho, eu acho que também vai ser bem escolhido. E o colar de dente aqui pelos meninos, né? Então, vão lá, escolham um desenho. Como vocês vão ter que desenhar, e desenhar demora um pouquinho mais, então só faça uma anotação, né? Desenhar o instrumento tal que a professora mostrou e depois vocês fazem tipo uma tarefinha aí na casa de vocês, porque você sabe que o nosso tempo é curto, né? Então nós temos que seguir na aula. Então escolham, aqui a professora vai pedir para de novo, né? Mostrarem aqui as imagens para vocês, escolham um, escrevem o nome e qual é a utilidade desse objeto lá na aldeia. Lembrando, pessoal, que sempre aqui os instrumentos musicais, quando que eles usavam esses instrumentos? Para as cerimônias, para os rituais, nas festas deles, né? Eram usados esses instrumentos musicais que aqui nós temos, certo? Deu para escolher um? Já decidiram? Deu? Então vamos voltar lá para a nossa aula. E aqui em Ponta Grossa, pessoal, será que teve essa presença indígena? Será que teve um indígena aqui na nossa cidade? E se teve, tem algum lugar que comprove essa presença do indígena aqui? E nós temos, pessoal. Lá na Praça Marechal Floriano Peixoto, nós temos o monumento do Sesc Centenário, que é um monumento dos 150 anos da nossa cidade. E no número 5, ele conta a história, né, resumidinha da nossa cidade. Sendo que a primeira imagem aqui, o que vocês estão vendo? O indígena. Então, eles falam que os primeiros habitantes aqui da nossa região é quem? O indígena, né? E ali eu acho assim que eles estão batendo um papo, ele com o tropeiro, com o fazendeiro ali, ó, no lado, eles estão ali confabulando os dois, né? Então, nós temos essa presença ali. Temos também, na lenda de Vila Velha, né, que o indígena que passava aqui, ele fez uma lenda para explicar por que dos arenitos, da Lagoa Dourada, das Furnas. Não vou falar muito, porque no finalzinho da aula a professora Liz vai contar a lenda de Vila Velha para vocês. Temos no Buraco do Padre, né? Por quê? Como assim, professora? Por que chama-se Buraco do Padre? Porque os jesuítas, que são padres, iam naquela região catequizar os índios, né? Então eles iam pela acústica do lugar, eles acabavam catequizando os índios. Então, se eles iam catequizar é porque tinha índios ali, né? E também na Capela Santa Bárbara, que fica próximo ali, quem conhece a região ali do Rio São Jorge, que é um dos patrimônios da nossa cidade, é a capela mais antiga da nossa cidade e que os jesuítas que ali se fixaram também catequizavam os índios nessa região. Certo, pessoal? Então, vocês vejam quanta presença do indígena aqui na nossa cidade. E quem são esses indígenas? São os caigangues, né? Olha lá. Mas será, professora, que nós tínhamos aldeia aqui em Ponta Grossa? Não, pessoal. Nós não tínhamos aldeias.
Os caigangues, eles são seminômades. Lembram lá dos nômades que não se fixam num lugar, são coletores e caçadores? Lembram das aulas passadas da professora? Pois sim, porque semi? Porque eles tinham uma aldeia fixa, eles tinham um lugar fixo, mas eles saíam para outras regiões para quê? Para caçar, para pescar, para colher esses alimentos que tinham em outras regiões. Então eles ficavam um tempo nessa região, ali acampando para colher esses alimentos, e depois eles voltavam para as suas aldeias. Essas regiões que eles iam lá para caçar e colher, é o que? A nossa região. Então eles vinham para aqui, para Ponta Grossa e para as regiões aqui em volta, para quê? Para caçar e para colher. E acabavam, muitas vezes, ficando por aqui, né? Se eles foram catequizados ali, como a professora mostrou com os jesuítas, e acabavam se fixando aqui no lugar. Então nós não tínhamos uma aldeia, eles vinham aqui para em busca de alimentos, certo? Agora eu peço que vocês deem uma boa olhada nessa aldeia caigangue, porque ela chama a atenção. Olhem lá, como que é a construção dessas malocas? Olha, porque ali, geralmente nessas malocas eles faziam, né, várias malocas onde que ficavam determinadas famílias ali dentro. Ah, professora, elas é feito tipo um buraco, elas são subterrâneas. Muito bem. E antes da professora explicar o porquê que elas são assim subterrâneas, eu quero que vocês também prestem atenção no indígena. Vejam que o indígena ali, ele está vestido, né? Não de roupa assim que nem nós, mas eles estão vestidos com palha, eles usavam folhas de árvores, né? Para cobrir o corpo. E por que que eles não andavam nu? Por que que a casa deles era desta forma? Devido ao frio, né? Lembra, já imaginou numa geadona, né, pessoal? Eles ali nus, não tinham como, eles não iam aguentar o frio. E por isso que as casas deles são subterrâneas, porque para proteger da chuva, que nossa região também tem bastante chuva, e do frio. Então era uma forma que eles tinham para se aquecer. E elas são cobertas com galhos e palhas a casa deles. E aí, pessoal, gostaram? Quanta coisa nós aprendemos, né? Agora, então, vamos voltar para o caderno. E a professora agora vai mostrar uma imagem para vocês. E vocês vão escrever aí que hábito é esse. Porque, segundo a música, todos nós temos um pouquinho de índio, né? E que hábito é esse? Vou dar uma ajuda, não precisa escrever lá o uso de remédios, o uso de ervas medicinais. Tomar chá, pode ser que é mais fácil, vou dar uma ajuda. Esse eu ajudei, os outros eu não vou dar uma ajudinha não. E esse, o que os indígenas estão fazendo? Que vocês têm que fazer todo dia aí na casa de vocês? Também não vou falar. E esse, fácil, né? O que ela está fazendo ali, né? Olha, ainda na praia, né? O que ela está fazendo ali? Então escrevam aí no caderninho de vocês, bem bonitinho, certo? Então vamos passar para frente. E será que nós conseguimos alcançar o nosso objetivo? Que era o quê? Reconhecer as principais contribuições indígenas para a sociedade brasileira, né? Reconhecemos, aprendemos sobre o índio aqui também na nossa cidade, que eles também, que os primeiros habitantes do Brasil é o indígena, e aqui da nossa cidade também. Então, nós conseguimos reconhecer. Então, vamos pôr um Vzinho lá que está 10. E agora a professora vai explicar um pouquinho da tarefa que vocês vão levar para casa, né? Então, no número 1, vocês vão escrever 3 costumes, é só copiar esse que vocês já escreveram aí no caderninho. Vão ler essas frases, vão encontrar a resposta no caça-palavra, vão marcar e depois vão completar a frase. Não esqueçam de completar a frase e ler depois a frase completa. E no número 3, vocês vão ler as informações abaixo e vão pintar o que está correto. Certo, pessoal? Então, agora eu vou me despedindo de vocês com um grande beijo. Espero vocês na outra aula para nós entendermos como que esses indígenas chegaram aqui no Brasil. E eu deixo vocês agora para finalizar a aula da professora, que vai contar a lenda de Vila Velha. Beijos. Tchau, tchau. Olá, crianças, tudo bem? A Prof. Lê veio hoje para contar mais uma história para vocês, a lenda de Vila Velha. E ela começa assim. Membrea eore,
membreia, membreia, eore, membreia. Araceporanga era a índia mais bela do seu povo. Aracê era conhecida pelos seus olhos marcantes e olhar sedutor. Do outro lado havia o povo de Duí, o povo dos Apiabas. E dizem ainda que todas essas terras eram habitadas por diversos povos indígenas, cada um com sua cultura e sua missão. Os Apiabas eram conhecidos pelos protetores do tesouro de Tupã, e eles não podiam namorar. Mas Duí às vezes dava uma escapada e paquerava as moças para outros povos. Sabendo disso, o povo de Araceporanga incumbiu a moça de seduzir Duí. Banharam Araceporanga, perfumaram Araceporanga e aí deram a missão que ela deveria levar até Duí uma taça com um licor precioso, o licor de butiá, que faria com que Duí adormecesse. Foi assim que Araceporanga fez. Quando os olhos de Araceporanga fitaram os olhos de Duí, os dois se apaixonaram. E Araceporanga não conseguiu completar a missão. Aracê contou tudo a Duí. Então os dois decidiram que juntos beberiam o licor. E assim fizeram. Ao tomar o licor precioso, os dois adormeceram à sombra de um ipê amarelo. Tupã ficou furioso e mandou petrificar tudo, tornando taça pedra e separando a imagem dos dois pelo símbolo da traição. Diz ainda a lenda que você pode ouvir Araceporanga chamando por Duí. Fecha os olhos lá na cidade de Pedra e escuta o som dos ventos pelas rochas, pelos arenitos. Duí, Duí. E assim dizem que os dois estão lá. E quando no entardecer eles conseguem se encontrar. Quando o sol vai embora, a sombra encobre os dois. Membreia, eore, membreia, membreia, eore, membreia. E assim termina a lenda. Um beijo e até mais!